Então, na semana passada, eu falei para vocês sobre o tira-capeta, o cigarro tira-capeta, que eu aprendi com o senhor Cesário, lá no Pantanal de Poconé, durante o meu projeto de doutorado, nosso projeto, né? O meu e o do professor Carline, onde eu desenvolvi um estudo de doutorado. Dentro desse mesmo estudo, né, nós também estávamos conversando, entrevistando, entendendo como que era a medicina dos indígenas Mancreré que ocupam o cerrado do Brasil. E com a mesma intenção, para a gente ver se a gente buscava novos medicamentos para a psiquiatria. E olha que interessante, os Mancreré também queriam conhecer novos medicamentos para a psiquiatria. Então foi um casamento perfeito, o nosso e o deles, porque ambas sociedades tinham em comum, né, estavam unidos por um objetivo, que era buscar novos medicamentos para uma doença que para eles se chama Abaipan. Abaipan. Baipan tem vários significados, pode ser bêbado, pode ser doido, pode ser problemas mentais, e nós para a psiquiatria, né? Então tínhamos ali uma conexão, porque eles acreditavam que as pessoas não indígenas, né, que eles chamam de Cupem, poderiam passar pelos olhos algumas doenças para eles, principalmente quando eles entravam em suas aldeias para caçar, né? E quando eles recebiam pelos olhos as doenças, ou seja, dos não indígenas, não tinha remédio. Eles precisariam que tivesse um remédio de Cupem para aplacar essas doenças que o Merim tinha ganhado com os Cupens, os caçadores, né? Então era um casamento muito interessante. O que a gente aprendeu com eles sobre a cannabis sativa? Bom, primeiro, que eles conhecem essa planta e o nome dela é Yamho. E quando, na década de 1940, mais ou menos, o Cupem introduziu nas aldeias dos Merim, dos Mancreré, esta planta. Acontece que antes de ser introduzida a Yamho ou cannabis sativa nas aldeias deles, eles já faziam uso de várias plantas, com a mesma intenção, que era de, eu vou contar agora, vou dizer, fazer um relato, com a intenção de alterar a percepção, mas eles não usam esse termo, eles usam outro termo. Então, um dia eu estava deitada na rede, 5 da manhã, mais ou menos, quase me acordando na aldeia. Então, o Iorê, que é o principal Uaiacá, que é como eles se autodenominam, né, os xamãs locais, ele me acordou e disse: Peque, meu nome lá é Peque, aqui para você. E me trouxe um cigarro. Não era um cote, era um cigarro mesmo. Um cigarro assim como esse. E ele falou: para você. Aí eu pensei, nossa, mas o que é isso, né? E aí ele disse, isso aqui é para você temperar a sua cabeça. Eu achei aquilo incrível, né? Porque imagina o que seria de uma comida, de um alimento sem tempero, sem graça, né? Então eu pensei, nossa, temperar a cabeça é muito interessante. E a partir daquele dia, eu comecei a buscar junto com o Inhohe, esse principal Ayacá, com a qual a gente trabalhou, né? Muitos anos, 2 anos pelo menos, outras plantas do cerrado que eles usavam antes da Yamho, antes da cannabis sativa chegar lá, né? Com a mesma intenção. E montei assim uma espécie de uma tabela com diversos graus, né? O quanto que aquela planta temperava a cabeça igual a Yamho, cannabis sativa, ou temperava mais, ou temperava menos. Então foi um diálogo muito interessante. Por que isso é muito interessante? Porque isso poderia nos trazer novas perspectivas de ação dessas plantas no nosso sistema endocannabinoide. Claro, se eu tenho plantas que temperam a cabeça similarmente, mais ou menos, que a Yamho, que a cannabis sativa, é óbvio que existe uma chance, não digo que ocorra, mas uma chance delas também atuarem no sistema endocannabinoide, de possuírem fitocannabinoides, né? Bem, a história é muito longa, é muita coisa, sempre muita coisa para contar, mas para terminar, eu queria dizer que esse cigarro lá é chamado de cote. Ele é preparado com as palhas de uma palmeira que se chama buriti. Mauritia flexuosa é o nome científico dela. Então, quando uma determinada pessoa está doente, ela vai, quando ela pode, né, até a casa do Ayacá à noite, e a mulher do Iorê, que é o Ayacá, ela se chama Kruitkoi, a Kruitkoi vai e prepara um cigarro com essas palhas do buriti que chama Kot.
e ela coloca plantas do cerrado aqui, para que o seu marido, que é o xamã, é o Ayacá, possa fumar esse cigarro com essa planta, que tempera a cabeça, e que ele consiga, então, realizar ali a primeira fase do ritual de cura, que nós chamamos de xamanismo. Eles não chamam de xamanismo, né? Então, como que acontece? Ele vai baforando de novo a fumaça, assim como no tira-capeta. Então, a fumaça é um elemento importantíssimo nos processos de cura dos nossos povos originários, né? Bafora essa fumaça ao longo do corpo do paciente, para quê? Ele explica. Você bafora a fumaça dessa planta para que você consiga, como se fosse diluir essa doença pelo corpo da pessoa e consegue enxergar, ou seja, fazer o diagnóstico. Depois que ele consegue fazer esse diagnóstico, então ele continua baforando essa fumaça no corpo do paciente para que agora ele junte toda essa doença num único ponto, que normalmente é o umbigo, e aí ele chupa essa doença e ele joga isso para fora do corpo das pessoas, ou seja, ele removeu um objeto imaginário, ou não para a gente, que estava causando determinada doença, um feitiço, enfim. E com isso acaba a primeira fase de um processo de cura entre os Macreré. Aí, no dia seguinte, e só no dia seguinte, o Ayacá, que é o Yoré, ele vai na casa desse paciente e ele vai levar um chá feito com uma planta. Aí sim é a cura, digamos, química, física, porque a espiritual já aconteceu ontem à noite, né? E aí ele vai dar um chá para a pessoa e vai ficar acompanhando ela durante o dia. Ah, ela melhorou, ótimo. Não melhorou? Para, não dá mais nada. Deixa passar mais uma noite e aí no dia seguinte vai dar um remédio mais forte para aquela doença. Então, os indígenas Macreré, eles têm medo de interação farmacológica, então eles não misturam, raramente eles misturam duas plantas numa mesma receita. Eles têm esse medo, eles têm esse cuidado, né? Aí no dia seguinte vai dar um remédio mais potente, mais forte, e aí vai acompanhando. Esse é o processo de cura, de uma forma bem resumida, né? E quando a gente contrapõe isso com, por exemplo, o seu cesário, que eu falei semana passada, na Umbanda, é totalmente diferente, né? Porque lá na Umbanda, ele pode usar uma garrafada de até 7 plantas, né? Na verdade, não, até 10 plantas podem estar na mesma garrafada, na mesma receita. Já os Macreré é uma planta só, né? E uma coisa muito interessante também, para a gente finalizar aqui, que eu reparei, que eu aprendi, na verdade, né, com o seu cesário lá na Umbanda, é que ele, por exemplo, tinham 2 pessoas com dor de cabeça, né? Então, mas para a pessoa 1, ele dava uma planta para dor de cabeça e para a pessoa 2, outra planta para dor de cabeça. E eu não entendia. Já os Macreré, não, era uma planta só, é dor de cabeça, uma planta só. Mas por quê? Porque, na verdade, os Macreré, eles tratam a doença e não a pessoa. Já o seu cesário, na Umbanda, tratava a pessoa. Então, olha, a tua dor de cabeça, com a sua característica, se você é agitado ou se você é calmo, se você é magro, se você é mais obeso, como é que é a tua pressão, como é que é o teu pulso, tudo isso era levado em consideração para que ele pudesse fazer o diagnóstico. Ah, para a dor de cabeça dessa pessoa é a planta tal, e para a dor de cabeça daquela pessoa é a planta tal. Isso é Umbanda, né? É muito parecido com a homeopatia, você trata a pessoa, né? E não a doença. Já os indígenas Macreré, não, eles cuidam mais, pelo menos, né, como o Yoré, e aqui eu trago o relato do Yoré, né, praticamente só do Yoré. Ele trata o quê? Ele trata a doença. Então, é dor de barriga, é uma planta X para todo mundo. Então, é muito interessante a gente ver que essas medicinas, elas são diferentes, né? E é muito importante a gente saber, conhecer e tornar, difundir esse conhecimento, para que a gente possa valorizar esses povos originais, para que eles possam continuar, inclusive, tendo as suas terras. Porque se não tem terra, não tem tradição. Se não tem tradição, é a morte, extingue-se um determinado povo. E nós, brasileiros, nós temos que valorizar os povos que nós temos no Brasil. Nós somos o primeiro país no mundo em número de plantas, né? Ou seja, nós temos um repertório gigante de plantas. Temos também muitos povos tradicionais.
E é no encontro entre essas duas diversidades, cultural e biológica, que a gente tem o quê? Os conhecimentos tradicionais. Temos que valorizar, temos que ter orgulho de termos tantos povos indígenas ainda, né? Apesar de todo o massacre pelo qual vem passando, várias comunidades quilombolas, temos que valorizar essas culturas. E por isso que eu venho aqui trazer a conexão entre esses conhecimentos tradicionais e possíveis novos medicamentos envolvendo o nosso sistema endocannabinoide. Seguimos estudando, seguimos agradecendo a esses povos tradicionais, valorizando e respeitando os seus conhecimentos. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado desses 2 episódios e fique com a gente, porque você sabe, o Canabinal, canal de notícias científicas dos canabinoides. Participe dele e até a próxima.